Me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor e sim, vou falar provavelmente do seu time aqui, se você não é tricolor, né? Vou falar do seu time aqui, como sempre, tentando trazer o máximo de informação pro público que me assiste acompanhar o Campeonato Brasileiro. Quem o Fluminense pega na próxima rodada? Tá mal? Tá bem? Como que a gente tá... Enfim, você tem aqui todo um norte do Brasileirão 2022. Peço perdão de cara por não ter feito o último resumão da rodada. Foi o último final de semana que eu viajei, então, pô, eu tinha ido pra São Paulo no domingo muito cedo, voltei muito tarde, voltei no mesmo dia, não vi jogo nenhum, só vi um pedaço ali, um bom pedaço de Flamengo e Botafogo, então teria que ver, não daria, não seria só um replicar de informações aqui, só de tipo, sair jogando melhores momentos aqui, por exemplo. Não é isso que eu quero fazer, beleza? Então vamos embora. Vamos falar um pouco sobre os jogos da rodada de número 6. A gente começa com o seguinte jogo, o jogo que abriu a rodada, né? Um dos jogos que abriu a rodada, que foi Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 0. Perdão, isso, Palmeiras 2. É porque eu escrevi aqui 1-0, porque estava 1-0 até o final. Uma partida extremamente movimentada, não foi o jogo que eu vi, nesse horário eu vi o Ceará e Flamengo. Mas assim, pra você ter uma ideia, né, eu sempre gosto de consultar a fonte de informações, vejo aquele VT mais completo. O Palmeiras fez 3 gols no primeiro tempo, só um valeu, né, os outros 2 foram corretamente anulados. Mandou no jogo, o Cleiton, goleiro do Red Bull, pegou muito, assim, no primeiro tempo salvou um placar mais elástico. O Palmeiras fez um gol muito parecido até com o que foi o gol. Um dos gols anulados também mas o gol que foi validado, o gol do Danilo, foi convocado pra seleção durante a semana, então tá com a moral lá no alto. Foi muito parecido com o gol que o Fluminense levou na semana passada também lá no Allianz. Scarpa, cruzamento do bico da grande área, Danilo raspou ali quase que no primeiro pau, na marca do pênalti, só que a diferença é que nesse toque de cabeça do Danilo a bola entrou direto, e da outra vez foi Rony ali, ou David Braz, enfim, que dividiu raspando, e Dudu completando no segundo pau. A jogada do Palmeiras é muito forte, né? Tinha saído um gol anulado também muito parecido com esse. O jogo caiu de ritmo no segundo tempo e no último lance, assim, foi um jogo movimentado no primeiro tempo, mas principalmente movimentado pró-Palmeiras, né? No último lance, Cleiton, goleiro do Red Bull, foi pra área no contra-ataque. Breno Lopes sofreu o pênalti do próprio Cleiton, inclusive, e Rafael Veiga, o cara é o Henrique Dourado Plus, né? O Henrique Dourado Master. Fez o gol e 2-0 pro Palmeiras. Palmeiras vence um time que é meio que um mistão ali do Red Bull. Assim, o Palmeiras vai fazendo o que o Flamengo não conseguiu fazer até agora, que é subir na tabela, né? Dentro do que termina a rodada, o Palmeiras termina em 9º, uma ótima subida na tabela e vai se reerguendo depois de um começo muito ruim. Já o Red Bull Bragantino vai, por enquanto, conseguindo administrar as 3 competições, né? Tá em 10º, enfim, não tá muito lá descoladão do bloco, mas também não tá muito lá em cima como já esteve, perdeu as últimas 2 do Brasileirão. Isso é perigoso, lembrando que o Red Bull tem um jogo a mais, né? Ele já jogou a rodada da semana que vem contra o Atlético Mineiro, perdeu 2 seguidas não, empatou com o Atlético Mineiro, é porque ele perdeu na semana passada pro Corinthians e perdeu agora de novo pro Palmeiras, mas no meio tem o empate da rodada que vem com o Atlético Mineiro. Outro jogo dessa rodada, também no sábado, no mesmo horário, foi Ceará e Flamengo, um 2-2, cara, muito legal, assim, de se ver, é uma partida boa. O Flamengo no primeiro tempo muito superior, assim, extremamente superior mesmo, jogando mais do que o Ceará, abriu o placar com o Arão, na verdade fez 2 gols com o Arão, né? Só que entre esses 2 gols de William Arão de cabeça, 2 gols muito parecidos, cabeçada no primeiro pau com liberdade. Entre esses 2 gols teve o gol, assim, uma bobeira de quem? William Arão. Torcedor do Flamengo uma loucura com o maluco. Uma falta boba no meio de campo, o William Arão dormiu, o lançamento, Speed Mendonça fez justificar o apelido, correu em velocidade e fez. E aí o Ceará empatou, depois tomou o segundo gol. O segundo tempo é impressionante, eu não ligo muito, né, pro Flamengo, não assisto muito mais os jogos, pensando ali, obviamente, na secada e etc, mas assim, tem que ser sincero aqui, é impressionante, e não tô cobrando aqui como jornalista, que não tô falando que tem que cobrar a demissão e etc, não, mas é impressionante o quanto o Flamengo não consegue segurar a bola e não sofrer pressão. Tá? É inacreditável, principalmente quando tem resultado. Eu tô ficando assustado com o futebol que eu vejo do Flamengo. É porque a Libertadores tem um nível mais baixo do que o Brasileirão, senão o Flamengo tava ferrado. O Ceará atacou bastante, não foi um time bom no segundo tempo, mas levou perigo ao gol do Flamengo, principalmente numa cabeçada, na defesaça do Hugo Souza.
que depois o Mateuzinho salvou em cima da linha. E aí numa falta boba ali, um famoso escanteio de mangas curtas, uma falta ali perto do bico da grande área, Nino Paraíba bateu direto, o Hugo deu mole, ele dá um passo pra frente e aí já não consegue mais voltar pra poder, falha boba de Hugo Souza. Fez uma defesaça e falhou, né? Ceará 2-2, o Ceará segue com pouquíssimos pontos no Campeonato Brasileiro, não à toa, habita a antepenúltima posição, é 18º, o Ceará tá na zona de rebaixamento, e o Flamengo, assim, se a proposta deles é título, vai ficando pra trás, é óbvio. O Flamengo não vai ser 16º do Brasileirão no final, muito provavelmente não vai ser. Mas vai ficando chato, só pra vocês terem uma noção. O Flamengo com 6 jogos tem 6 pontos. O Atlético Mineiro, que é um dos adversários ali, entre aspas, quando começa o campeonato do Flamengo pelo título, já tem 12 pontos em 7 jogos. É chato pra recuperar depois, enfim, e a gente tá mal com isso, né? Passando inclusive pelo jogo do Atlético Mineiro, eu não vi esse jogo, né? Não foi o jogo que eu vi nesse horário. Duelo de Atléticos, 2-0 em cima do Atlético Goianiense. Dentro de Minas Gerais é difícil ganhar o Galo, né? Fez o que fez várias vezes no Brasileirão do ano passado. Deixou o Atlético Goianiense começar jogando, mas a partir do momento em que abriu o placar, e dessa vez foi premiado ali com um gol contra de Marlon Freitas, aproveitou os espaços com muita qualidade e, claro, a explosão principalmente de Hulk e de Nacho Hernandes. O resultado normal, o domínio completo do Atlético a partir daí e o 2-0 construído. O que mostra um amadorismo do dirigente em relação ao Atlético Goianiense. Eles demitiram Humberto Louser. Ok, o trabalho era uma merda, o cara tava jogando mal, é 19º no Brasileirão, beleza. Mas, pô, esperou perder pro Atlético Mineiro fora. Eles esperavam realmente que se Humberto Louser ganhasse, por um acaso ali, absurdo, o Atlético jogasse muito mal, eles ganhassem o Atlético Mineiro fora. Aí eles dariam a confiança. Tipo, a gota d'água foi perder pro Atlético Mineiro fora. Pô, não dá. Demitir no meio de semana, quando jogou, foi pros pênaltis com Cuiabá na Copa do Brasil. Ali era, se tava ruim ali, era pra demitir ali. Ah, não pode demitir depois de uma classificação, tem que demitir depois de perder um jogo. Amadorismo, né? O Atlético Goianiense afundado na zona de rebaixamento, é o 19º. Depois eu vou mostrar a tabela, a gente vai falar um pouco sobre a tabela aqui, tá? Vamos lá, para Inter e Corinthians. Um jogo que obviamente o futebol ficou muito em segundo plano, né? Por causa da questão da acusação, de racismo, enfim. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, vamos focar no jogo, beleza? Interessantíssimo esse Internacional, cara. Enfim, o Depena, que jogou contra a gente aqui, jogou muito aqui, e fez um partidaço lá no Beira-Rio. Alan Patrick abriu o placar numa boa jogada do próprio Depena. O Corinthians diminuiu numa jogada que começa com um bolão inacreditável de Renato Augusto para Roger Guedes e o goleiro do Internacional salvando numa defesa espetacular, o Daniel. Sai o escanteio num bate-rebate maluco lá na área. Que detalhe, tá? Pra quem só vê o lance ali e tal, parece que o Raul Gustavo, o zagueiro do Corinthians que fez o gol, tá em impedimento, mas ele não tá. Aqui embaixo, se eu não me engano, o René tá dando condição pro René do Inter, né, tá dando condição pros jogadores do Corinthians. Foi meio que um lance meio Samuel Xavier ali, contra o Cerro Porteño, mas dessa vez o VAR acertou. Ou seja, o Corinthians empatou, mas ainda no primeiro tempo o Inter voltou, quando precisou fazer o gol, o Inter voltou a dominar. Uma cabeçada de Alan Patrick, Cássio deu rebote e Wanderson fez o gol no rebote, né? Bem, segundo tempo, aí eu vi só até uma parte, que depois eu tava em live, mas o jogo diminuiu de ritmo e o Corinthians até, enfim, passou a ter mais ações ofensivas, o Inter tentava um pouco se fechar. Num bolão de Mantuan, Jô passou pelo goleiro e fez o segundo. Outro empate em 2-2 na rodada, e esse empate só mostra que venceu no Brasileirão do Corinthians. O Corinthians é um time organizado, tem alguns jogadores com a qualidade muito interessante, mas não me parece ter pinta de campeão. Não me parece que numa sequência vai aguentar esse ritmo de pontuação. Falta um algo a mais ali. E o Internacional vai se mostrando um time de meio de tabela, apesar de eu achar que uma hora aí o Inter tem qualidade para dar uma subida. Talvez falte encaixe, não sei. Mudança de treinador com o Mano Menezes é capaz de pontuar bastante ainda com o Mano. Enfim, próximo jogo. Chegamos a São Paulo e Cuiabá. Jogo enroscado. Assim, é inacreditável. O que mostra o quão maluco tá esse Brasileirão é o Cuiabá ter 7 pontos. Isso é inacreditável, assim. E detalhe, ter 7 pontos que perdeu 1 ponto pro Fluminense no último lance e perdeu da forma como perdeu pro São Paulo hoje. Assim, o Cuiabá é um dos times mais mentirosos da tabela, mas quase foi a 10 pontos. Só dava São Paulo num presente de Arboleda de Léo Pelé, gol do Cuiabá. Jhenison fez o gol do Cuiabá. E assim,
virou rotina a gente falar aqui uma coisa, nesse resumão da rodada. Só dá o adversário, Cuiabá toma pressão e etc. Walter pegando tudo, tá. Só que num pênalti inacreditável, e eu vou mostrar o lance do pênalti aqui, olha o pênalti que foi dado pro São Paulo, assim. Fala, Gabriel, mas tem ali a mão do jogador Cara, não, assim, não tem peso nenhum. Se a gente estabelecer que isso daí é pênalti, não tem toque nenhum embaixo, a mão encosta na camisa do jogador do São Paulo. Se a gente estabelecer que isso daqui é pênalti, acabou o contato dentro da área, né? Mas foi dado, o árbitro errou e o VAR validou o erro. O VAR que não é pra se envolver muito nos lances, né? Enfim. Caleri fez o gol, artilheiro do Brasileirão, empatou pro São Paulo e o VAR funcionou. O VAR que não funcionou no pênalti, funcionou para expulsar o Jonathan Cafu do Cuiabá. Daí, outro lance absurdo pró São Paulo também, tá aí na tela, ó. Jogo contra o Cuiabá e gol e lance de impedimento na discussão, né? Bem, o gol do São Paulo foi esse daí. Nicão chutou. Se você olhar, tem um jogador do São Paulo na frente, do lado aqui de Walter, ó. Aqui mesmo, do lado. Não posso botar o lance aqui, né? Obviamente. Tá aqui do lado de Walter, em condição ilegal, atrapalhando o Walter, né? Pois bem, no lance seguinte, a gente vai ver como o gol sai. Olha aí, ó. Olha como que o gol saiu. O chute foi feito, eu botei uma linha aqui mais ou menos, né? A bola desvia no jogador do Cuiabá e entra com o jogador do São Paulo dentro da pequena área na frente, enfim, atrapalhando o Walter por ali. Gabriel, você acha que isso atrapalha ou não atrapalha? Cara, Fluminense-Cuiabá, o Cuiabá e Fluminense, lá em Cuiabá. Dá uma olhada, cada hora uma regra, isso não tem critério nenhum. Fato é que o São Paulo ganhou o jogo, virou pra cima do Cuiabá e ganhou em casa, pelo menos já botando um pouco o Cuiabá assim, dentro da lógica do que fez por merecer nesse campeonato até agora, né? Tem 7 pontos. Coritiba e América Mineiro, jogo entre as duas melhores surpresas mais gratas pra mim do Brasileirão até agora. Mas o América teve 2 problemas seríssimos nessa partida que terminou com a vitória do Coritiba. Primeiro, a lista extensa de desfalques do América Mineiro. Tirou a espinha dorsal do time. Vou só dar aqui a sequência, tá? Indo de trás pra frente. Juninho Valora, Juninho Valora, Ale, Danilo Avelar, Paulinho Boia, Felipe Azevedo, Everaldo e o Wellington Paulista. Segundo problema sério pro América Mineiro. Iago Maidana expulso por 2 amarelos ainda no primeiro tempo. Daí, uma assistência daquelas que a gente viu o Egídio, que tá voltando a ser titular lá, né? O Mourinho barrou o Guilherme Bira, né? A gente viu o Egídio fazer algumas vezes aqui. Irritava depois, mas dava umas assistências bonitas. Andrei fez o gol do Coritiba, Jailson pegou muito, e o Coritiba, que não teve Igor Paixão nessa partida, desperdiçou uma chance de fazer saldo. Jailson, goleiro do América Mineiro, mas segue pontuando muito em casa. Coritiba tá chato, hein? Tá chato nesse campeonato. Agora, sabe o que tá chato também? A situação do Fortaleza, meu amigo. Olha, começo desesperador do Fortaleza. O Safa-Fogo, né? O Botafogo conseguiu virar a partida no final. Mas falando sobre o Fortaleza, mais uma vez não pontuou num jogo que poderia pontuar, né? Logo no início do jogo, gol de Moisés, mole de Daniel Borges, que é meio que o Pineda deles, né? O destro que tá jogando agora na lateral esquerda. Daí um roteiro meio parecido com o do América Mineiro. Ceballos foi expulso. Não é Ceballos, tá só pra dizer Ceballos. Foi expulso, né, defensor do Fortaleza, tomou o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Na cobrança da falta ali mesmo, sai um gol do Botafogo, pareceu ter sido logo naquela mesma falta, um gol de empate numa bobeira da marcação. Erisson, bom atacante do Botafogo, empatando o jogo. E assim, daí pra frente o Fortaleza morreu em campo e o Botafogo massacrou. E nessa onda de massacre, às vezes, quando você menos se espera, sai o gol, né? O gol do Botafogo só saiu aos 44 do segundo tempo, na cobrança de falta de Patrick de Paula, que desviou no Iago Pikachu e entrou. Ou seja, contou até com a sorte ali. Mesmo massacrando, poderia ter saído sem resultado. Então lembrando aí, ó, pressiona e não consegue fazer o gol. Você vai ver isso de novo aqui ainda no resumão da rodada em outro jogo. Mas o Botafogo conseguiu, nesse desvio, deu a sorte ali de fazer, depois aproveitou o desespero do próprio Fortaleza para poder fazer o terceiro. Foi a primeira vitória em casa do Botafogo. Uma festa, etc, e quase que não sai.
Botafogo tem time pra poder fazer campanha. A gente viu o Fluminense de 2020 fazendo uma campanha fora do normal. O Botafogo tem até um time melhor justamente pra poder fazer uma boa campanha. A gente não viu a má fase do Botafogo ainda. O torcedor tá muito empolgado. Essa má fase vai vir, é óbvio, né? Nenhum time passa o Brasileirão sem essa má fase. Não vejo elenco no Botafogo pra sair dessa má fase. Falando do Fortaleza, a má fase dele está aí. Pior início de Brasileirão da história. Peguei tweets aqui do Luca Laproviteira, que é jornalista, enfim, fala de Fortaleza no Twitter, pra poder exemplificar o que aconteceu. Olha aqui, ó, de palavras dele. 1 a menos desde o primeiro tempo, jogando bem, mas com jogadores claramente cansados, morreu com uma substituição e só mudou, e mal, quando levou a virada. Vojvoda pediu para perder hoje. Quando perdeu pro Inter, eu falei que deveríamos nos preocupar com o rebaixamento. Depois de 5 jogos e só 1 ponto, e tem quem acha a Libertadores é a prioridade. Loucura! Pior início da história do clube nos pontos corridos. Quando a janela abrir, estaremos na 22ª rodada. Vamos até lá com Robson, Vargas e muita gente sem a menor condição de jogar no time. Parabéns aos envolvidos. A situação tá complicada pro FEC. Falando de situação complicada, não é o que vive o Avaí, né? Mas tá mostrando um pouco da sua cara, o barroquismo, né? Tinha vencido todas em casas até agora. Curiosidade, as 4 primeiras partidas do Avaí em casa foram contra time verde. Coritiba, Goiás, América Mineiro. O Avaí tinha vencido essas outras 3, mas tal qual o Cuiabá, é difícil explicar a quantidade de pontos do Avaí. Talvez essa tabela tendo dado uma favorecida no início. Juventude abriu o placar com o Ruiz no primeiro tempo ainda, cabeceando nas costas do lateral do Avaí. Num golaço do bom Guilherme Bissoli, um chutaço de primeira, o Avaí conseguiu empatar. A jogada do Morato, gol do Bissoli. Só que vem o segundo tempo, o Juventude, que já tava com 1 a menos, conseguiu fazer o segundo gol. E assim... E o Juventude que ficou com 2 a menos depois que Paulinho Mocelin foi expulso de novo, né? Já tinha sido expulso, acho que contra o América Mineiro. Foi expulso de novo com cartão vermelho direto. Ainda assim, o Avaí não conseguiu fazer... Barroca não conseguiu fazer o Avaí jogar. Mesmo em casa, com 2 a mais, só teve uma chance aos 45 do segundo tempo. Defesa espetacular do César, tá? Do goleiro do Juventude. Mas não dá, assim. Barroca... tem mais ponto do que bola. Isso é fato. Nesse momento o Avaí tem muito, muito mais ponto do que bola. Mas esse é o Brasileirão, tá meio embolado. Você vai ver a tabela daqui a pouco. Falei de time que tomou gol e depois atacou e não conseguiu fazer, né? Pois é, tá aí o Santos. Pararam o Santos. Quem parou o Santos? O Jair Ventura, a torcida do Goiás lá na Serrinha, espetacular. O Caio Vinícius, que é mais um daquela geração de volantes meiotas que fazem sucesso lá em Goiânia, junto com o Marlon Freitas. Não sei exatamente quem parou. O fato é que ninguém parou a Podi. A Podi sofreu um pênalti e bateu Elvis brigando pela artilharia do Brasileirão ainda no início do jogo. Daí pra frente, Goiás abaixou os blocos, deu a bola pro Santos, só pra vocês terem noção do número de passes, tá? O Goiás trocou no jogo 181 passes. O Santos trocou 480. Se eu não me engano, foram quase 20 finalizações na partida. Enfim, faltou criação pro Santos, né? Santos metralhou o gol de Tadeu e o Goiás forçou os contra-ataques ali com o Felipe Baixo, mas principalmente com o Apodi. Fato é que nenhum dos dois times fez gol. O Goiás, que começou muito mal o Brasileirão, tem 8 pontos no Brasileirão, sendo 7 nos últimos 3 jogos. Tá crescendo e ninguém tá percebendo. Enfim, vamos falar de tabela aqui agora. Tá aí na sua tela, tabela do Campeonato Brasileiro, depois de 6 rodadas, só o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino já jogaram a 7ª. Corinthians lidera, com um único time que venceu 4 vezes. O Atlético Mineiro tem 12, tá um pontinho atrás. Esse G4 aqui me surpreende, obviamente, o Botafogo, mas não nesse início de campeonato. Me surpreende, na verdade, o Botafogo ter 11 pontos e apenas ter 3 vitórias, uma só ter sido conquistada em casa, né? Tem muito a crescer esse time do Botafogo. E enquanto isso, a gente vê aqui um bloco depois de Coritiba, Avaí e América Mineiro, com só o Avaí meio que sem explicação aqui. Coritiba e América Mineiro vão pontuando e se mantiverem dessa forma, o América sofreu um revés nessa rodada, mas tem time pra poder fazer o que o América Mineiro fez no ano passado. Não correr risco de rebaixamento e brigar por vaguinha aqui no final da Libertadores. Palmeiras subindo, o Red Bull Bragantino, que apesar de ter perdido, né, dois jogos aí, nos últimos 3 jogos, né, daqui a pouco, ele vai ter feito 1 ponto só. Quando dedicar, e daqui a 2 semanas já poder isso, só as suas atenções pro Brasileirão, vem coisa interessante por aí.
O Fluminense tá aqui em recuperação agora com o Fernando Diniz, são 4 pontos em 2 jogos, é uma incógnita ainda dentro do campeonato, e daqui pra baixo a gente vê times como Atlético Paranaense e Flamengo, e vou botar o Fortaleza também, que a gente esperava muito mais deles, mas que principalmente pra Fortaleza e pro Flamengo vão fazendo se distanciar e muito do que era o objetivo nesse campeonato. O que era o objetivo do Fortaleza? Não ser rebaixado, não correr risco de rebaixamento. Começando com 1 ponto em 5 jogos, e sendo que o jogo que ele tem a menos aqui é clássico contra o Ceará, que pode afundar de vez, tá muito distante da gente pensar que o Fortaleza não vai correr risco de rebaixamento nesse ano. E o Flamengo seria questão de título. Com 6 pontos em 6 jogos, as chances de título do Flamengo vão ficando cada vez mais distantes. Óbvio, o provável é que o Flamengo termine ali pelo menos num G5. Já o Atlético Paranaense entra pensando em ir para Libertadores, esse ainda dá para se recuperar. É o único time do Brasileirão, aliás, junto com o América Mineiro, que não empatou até o momento. Na próxima rodada, um dos grandes jogos que a gente vai ver, já vimos, um dos grandes jogos foi Red Bull e Atlético Mineiro, a gente vai ver um confronto interessantíssimo pra mim, tá? Que é América Mineiro e Botafogo no Independência. Esse é aquele jogo que vale ver, principalmente pela ideia de futebol do América, talvez já com desfalques de volta, e do Botafogo que vem pontuando muito fora de casa. Corinthians e São Paulo é clássico, Fortaleza e Fluminense vale pelo dinizismo contra o Vojvoda, desesperado, e talvez com uma situação, alguns jogos ainda podem se tornar mais interessantes ainda, dados os resultados do meio de semana nas Copas. Lembrando, Fortaleza pode chegar já com o seu objetivo concluído, qual é o objetivo do Fortaleza? É conseguir uma classificação para um torneio internacional no mata-mata, né? Ele ganhando do Alianza Lima, ainda vai ter chance, principalmente se ele ganhar e o Colo-Colo perder do River Plate, aí, meu amigo, o Fortaleza vai estar com total atenção para o jogo da Libertadores e deve, mais uma vez, não jogar com total atenção no Brasileirão. Por isso que esse jogo é interessante. Tal qual o Fluminense também. Se ganhar o União lá em Santa Fé, vai ainda muito vivo para esse jogo do outro meio de semana pela Sul-Americana. Ou seja, tem muita coisa pra rolar ainda nesse meio de semana. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você viu algum desses jogos? Emite a opinião aqui embaixo. Estamos aqui sempre pra poder ler os comentários, beleza? Até a próxima. Valeu.